ataques, mas os ataques de Israel ao Irã, eles são ataques muito localizados a instalações militares e nucleares, porque essa guerra não começou agora na quinta-feira, essa guerra começou há 46 anos atrás, quando esse governo terrorista assumiu o governo do Irã, e eles realmente desde então buscam a destruição de Israel, e foi uma questão de ondas e vindas, indas e vindas. Então a gente viu no ano passado o Irã bombardeando Israel 2 vezes, em abril e outubro. Então, quer dizer, é uma coisa que já vem de muitos e muitos anos, mas se intensificou de uma maneira exponencial desde a última madrugada de quinta para sexta, quando Israel realmente começou a bombardear instalações militares nucleares no Irã, e aí também o Irã começou a lançar baterias de mísseis balísticos contra Israel e drones também. E não é recente esse conflito, né? Explica direito pra gente, tá muito longe, mas Irã sempre usou o chamado proxy war, né? Usava de grupos terroristas para atacar Israel. E poucas são as vezes que foi uma guerra assim tão direta, Israel e Irã. Normalmente ele se escondia atrás de grupos que faziam trabalho sujo para eles, é isso? Exatamente, quer dizer, o objetivo do governo do Irã, e isso não é da população iraniana, é muito importante diferenciar os dois, mas o objetivo do governo do Irã é destruir Israel. Eles já falaram isso muitas vezes, abertamente, dá para buscar isso na internet. Eles disseram, a gente vai destruir Israel. A questão é que Israel tem um exército extremamente forte. Se tu ataca Israel, Israel pode revidar. Foi exatamente o que está acontecendo agora. Durante 46 anos, o Irã nunca tinha atacado diretamente Israel, por isso Israel também nunca tinha revidado diretamente. E durante esses 45 anos, na realidade, o que eles fizeram, eles criaram o que a gente chama de o eixo do mal. Eles são um povo que a cabeça é o Khamenei, é o chefe, o líder, o Ayatollah do Irã, e eles criaram como um povo braços. Então, por exemplo, eles armaram o Hamas, para o Hamas fazer o massacre do 7 de outubro. O massacre do 7 de outubro foi orquestrado pelo Irã. E eles criaram, por exemplo, e financiaram por muitos anos também o Hezbollah no Líbano, os Houthis no Iêmen, as milícias iranianas dentro do Iraque. Então, o que eles fizeram? Eles criaram esses grupos terroristas, e aí esses grupos atacam Israel, e aí Israel revida contra esses grupos, e era uma maneira de o Irã lutar contra Israel sem sofrer as consequências diretas. Aí é muito fácil, quer dizer, fazer os outros morrerem, eles sacrificando palestinos, libaneses, iemenitas, iraquianos, sírios também, quer dizer, eles estão sacrificando, e pessoas no Oriente Médio todo morrendo, pessoas em Israel morrendo, e o Irã lá estava de boa, se pode dizer, até que eles começaram a atacar diretamente Israel, e aí Israel agora está revidando diretamente também, com o objetivo que é cortar a cabeça desse povo para terminar, porque a única maneira de terminar com o terrorismo da maneira que a gente conhece hoje em dia no Oriente Médio é terminar com quem financia e organiza tudo isso, que é o governo do Irã. Pois é, e como que foi esse ataque, quando o Irã ataca, e a gente vê cenas que a gente não está acostumado a ver, né? Mísseis atravessando o Iron Dome e acertando Tel Aviv. Isso já tinha acontecido, assim, de uma forma dessa... Pelo menos a gente não tinha visto umas imagens dessa, não tinha chegado até aqui o Brasil, né? Então, sim, o Iron Dome existe, ele funciona, que é esse sistema antimísseis israelenses. Então, vamos dizer que o míssil é lançado contra Israel intercepta ele no ar e explode. Mas o Iron Dome não é perfeito, nunca disse ser. Vamos dizer que ele é 99,9% eficiente. Se tu lança agora 1.000 mísseis contra Israel, vão alguns não ser pegos. Isso aconteceu também no 7 de outubro. Quando milhares de mísseis foram lançados no mesmo dia, alguns começaram a cair fora. Eu vi, quando eu fui no sul de Israel, depois do massacre do 7 de outubro, tu viu as crateras e os mísseis literalmente espalhados pelo chão. Não é que o Iron Dome consegue pegar tudo e nunca pegou tudo. A questão é que tem 2 pontos principais. Primeiro, é que o Irã e o Hamas, esses grupos estão fazendo é sobrecarregando o Iron Dome. Vamos dizer, o Iron Dome pega 99,9%, eu estou chutando o número. Não é exatamente isso, mas é um número extremamente alto. Mas o que acontece? Eles não conseguem pegar todos, mas também eles têm uma capacidade de pegar X mísseis por segundo. E se o Irã agora lança 100 mísseis juntos, o Iron Dome vai ter uma capacidade menor de pegar eles e por isso mais mísseis vão cair. Então, os terroristas já aprenderam essas técnicas de lançar o máximo de mísseis juntos para o mesmo lugar
e assim alguns vão escapar desse sistema. E o que acontece é que mísseis caíam também antes, mas uma coisa é quando tu fala de um Katyusha, quando tu fala dos foguetes que eram caseiros feitos pelo Hamas muitas vezes, em comparação a mísseis balísticos do Irã. A gente está falando mísseis que são maiores que um ônibus às vezes, e esses mísseis são capazes de derrubar um edifício. E por isso, das centenas de mísseis que o Irã lançou nesses últimos 6 dias, 20 deles caíram em território israelense, e parte deles em zonas habitadas, e destruíram edifícios em Israel, causaram danos terríveis e também mataram pessoas. A gente tem famílias inteiras, 2 famílias inteiras que foram simplesmente dizimadas por mísseis que caíram, e também outras pessoas que faleceram nesses ataques. Então, o sistema nunca foi perfeito, mas agora cada míssil balístico que cai é realmente uma desgraça que pode matar centenas de pessoas, e graças a Deus os números até agora são relativamente pequenos. Morreu uma família cristã árabe inteirinha, né? Que foi atingida. Morreram 2 famílias cristãs. Justamente as 2 famílias que eu me refiro, que morreram, as 2 famílias são famílias cristãs. Uma era uma família cristã árabe de Tâmara. Sim. A história é assim, olha, de cortar o coração. Era uma família, estava o pai com as suas filhas e mais a cunhada dele, se eu não me engano, estava lá na casa também, e o míssil caiu. Ele conseguiu salvar uma de suas filhas, mas as outras 4 mulheres da família morreram. Quer dizer, ele perdeu a esposa, as 2 filhas e a cunhada em uma questão de segundos. E eu vi as entrevistas que ele deu desde então, é realmente assim, ele fala delas com amor, com carinho, chama elas de flores. E realmente, tu vê por que o Irã fez isso, por que o Irã simplesmente tinha que destruir essa família. E a segunda família que faleceu também, que eram cristãos, eles são cristãos ucranianos. Ah, sim, aqueles era uma família de uma... Do menino que foi se tratar, né? Exatamente, uma menininha que estava doente de leucemia. Desde 2022, ela tá com leucemia, e por causa da guerra civil na Ucrânia, ela não estava conseguindo tratamento na Ucrânia. E por isso Israel ofereceu tratamento para ela, recebeu aqui tratamento gratuito em Israel. Ela e a família dela vieram para Israel para receber tratamento. E as 5 pessoas da família, ela, a mãe, 2 sobrinhas, 5 pessoas da mesma família, todas faleceram nesse ataque. O ataque foi tão terrível que a mãe ainda não foi nem encontrada. A mãe se chamava Maria. O corpo dela, até agora, nem se sabe onde ele está dentro dos escombros. Se pressupõe que ela morreu também, por isso ela é dada como morta. Porém, assim, é uma destruição. Enquanto isso, o pai dessa menina está na Ucrânia, lutando, defendendo a Ucrânia. Então, eles acharam que vindo para Israel, eles estariam mais seguros do que a guerra na Ucrânia, que eles teriam um atendimento médico melhor. E essa família de 5 cristãos também foi morta simplesmente pelo ódio dos iranianos. Fugiu do míssil russo e morreu com o míssil iraniano. Exatamente. E a propósito, quando a gente fala do eixo do mal, esses são os amigos. Quer dizer, o eixo do mal é o Irã na cabeça, e do lado dele, quem está apoiando o Irã, quem é louco o suficiente para apoiar um governo terrorista, é a Rússia, a China, o antigo governo da Síria, que era o Assad, que caiu, e aí o Hezbollah e o Hamas, e a Coreia do Norte. Quando tu olha todo esse time, tu diz assim, é esse time que eu vou apoiar. E por isso eu fico tão frustrada com as pessoas que tentam apoiar o governo iraniano e não a população iraniana, porque tu olha o eixo do mal e as pessoas não se dão conta que assim, tu tá torcendo pelo eixo do mal, e justamente eles fugiram da Rússia, que é parte desse mesmo eixo, para vir para Israel, para ser atacado pelo aliado da Rússia, que é o Irã, e acabar falecendo aqui.